Sintam-se como mensagens de internauta. Este é o programa Mais Saúde. Eu estava com saudades de vocês. Hoje temos um tema, vamos falar sobre a polio, mas exatamente não falamos de poliomielite, que é chamado de paralisia infantil. Falar do polio é uma doença muito perigosa mesmo. Afeta especialmente as crianças. Também os adultos já afeta, mas não é lá tanto que afeta os adultos, é mais nas crianças. A polio é causada por um vírus, que é poliovírus. É uma doença muito grave. Essa doença provoca paralisia nos membros inferiores da criança. O que acontece nessa paralisia? Nós, quando a criança quando tem essa paralisia nos membros inferiores, a criança perde força. O que acontece? A criança já nasce bem, a criança nasce bem, depois da criança nascer bem, de repente ela começa a ficar doente. Quando começa a ficar doente, já começa a perder força nos membros inferiores. Então, assim que tu ou cara internauta perceber que meu bebê ou meu filho está com problemas de força nos membros inferiores, ou ela não consegue se ficar de pé, ou não consegue pisar o chão, deve levar imediatamente a uma unidade sanitária para poder fazer uma consulta e, se possível, ser diagnosticado o pólio. Mas vamos falar só falar um breve historial da polio. Vamos falar dos sinais e sintomas da polio. A polio tem como sinais e sintomas que é febres altas, diarreia, dor de cabeça, rigidez da nuca. Quando falamos de rigidez da nuca, tu vais ver que teu filho, a própria nuca fica um pouco rígida, fica meio seca assim. Então, vai poder perceber esse sintoma, deve levar a uma unidade sanitária mais próxima. E também estamos a falar de fraqueza nos membros inferiores. Estamos a falar, quando falamos membros inferiores, estamos a falar das pernas. A criança fica muito fraca, não consegue realizar nenhum tipo de movimento nos membros inferiores. Esses são os sinais e sintomas da polio. A polio é uma doença muito perigosa. É por isso que o cara internado sempre vê que o Sistema Nacional de Saúde sempre promove campanha em todos os anos. Porque quando existe só um caso de polio, é motivo de preocupação, porque essa doença, o governo quer erradicar a doença porque é uma doença muito perigosa. O que acontece? Nós sempre vimos as crianças que estão nas carinhas de roda, até que elas não conseguem andar. Algumas das crianças já tiveram essa doença que é a polio e não tiveram a recuperação. A polio não tem nenhuma recuperação, só podemos prevenir. E como é que devemos prevenir a polio? Devemos sempre vacinar as nossas crianças. Então, é muito importante. Assim, sempre que ouvimos que existe uma campanha de vacinação, sempre temos que chegar à unidade sanitária, para poder falar, poder informar vamos falar os nossos médicos, nossos clínicos, assim como os nossos técnicos de medicina preventiva, para poder vacinar nossas crianças contra a polio. Não podemos só esperar que apareça a campanha para podermos vacinar nossas crianças. Sim, o cara internauta, o cara pai, mãe, o pai cuidador, tem que chegar no unidade sanitária para poder vacinar o seu filho. Vamos falar, por exemplo, como é que a vacina é dada para as crianças. Para poder chegar lá, a vacina não dói, só são gotas que deve dar à criança e já está. Então, não é dizer que vão ficar meu filho, vai estar um corpo quente, sempre como gira na comunidade, que quando fica uma criança vai ter mais não. É só uma gota que a criança vai poder tomar e vai poder prevenir da polio. Hoje estamos a falar de uma doença muito grave que está a afetar a nível mundial e milhares de crianças. Então, estamos a falar de melange. Melange sempre temos campanhas recorrentes, porque em melange sempre houve um caso de polio que foi detectado, é por isso que sempre, aqui na província da Zambésia, existem campanhas da polio. Como é que apanha-se essa polio? Vamos perguntar em casos internados. Como é que podemos contaminar-se com a polio? A polio apanha-se pelo contato direto. Quando falamos de direto, é de pessoa infectada para uma pessoa não infectada. Como é que isso acontece? Através das fezes e através das secreções, que quando falamos de secreções, são aquelas secreções que saem da boca. Estamos a falar de saliva, estamos a falar também do próprio sangue. A criança, por exemplo, um paciente que está com a polio, quando for tossir, tirar aquela saliva para uma outra criança, vai poder apanhar a polio.
quando a criança for a fazer as fezes, mas a criança deve estar infectada com a polio. Quando a outra criança for a manipular as fezes, não lavar as mãos, vai poder apanhar a polio. Então, esse é como ou qual é a forma de contrair a polio. Então, cada internato, eu apelo, devem ter higiene. Estamos a falar das crianças. As crianças não conseguem ter higiene por si só próprio. Então, deve ser o cara internauta que é adulto, que é um pai, uma mãe, um tio, para poder controlar as crianças. Assim que souber que tem uma criança com polio, então não tem que discriminar a criança, não. Que tiver polio, não. Mas deve ter cuidado com outra criança que está bem para poder não manipular. Estamos a falar do xixi da criança, estamos a falar da saliva da criança, estamos a falar das próprias fezes da criança. Então, temos que ter cuidado de lavar a roupa, temos que ter o cuidado de. Estamos a falar, a criança pode tirar a saliva para uma outra criança. Temos sempre que ter o cuidado de controlar a própria criança. Então, hoje estamos com um tema que é polio. Depois vamos ter mais outros temas para poder ensinar, para poder falar mais de saúde para cada internauta. Mas ainda digo que a polio é uma doença muito grave. Deixa muitas crianças paralíticas sem um futuro melhor. Não quer dizer que as pessoas paralíticas não têm um futuro melhor, mas tem. Mas quando formos a prevenir, vai ser melhor para o nosso filho e para toda a sociedade. Então, corram para uma unidade sanitária para poder vacinar contra o prevenir é melhor e remediar todas as doenças. Depois ficamos por aqui. Na próxima, temos mais temas para cada internauta.